Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por VMSP Studio. E aí, turma, beleza? Chegando agora com mais um episódio do Varejo Cast. Hoje, Varejo Cast Convida, nosso segundo Varejo Cast Convida desse semestre. Começamos aí com a turma querida da OneBeat e hoje eu tô aqui com a querida e profissional competentíssima, que é a Julemi Machado, ou Julieme Machado, ou Ju, como eu gosto de chamar, da VMSP, participando desse Varejo Cast Convida, nos dando essa honra. Tudo bom, Ju? Tudo bem, prazer é meu de estar aqui e poder compartilhar. Obrigada pelo convite. Oi, ficou, né, tudo bom, Ju? Ficou parecendo que eu tava falando francês, né? É complicado, né? Mas eu adorei as vertentes, é sobre isso. Ju, então vamos falar um pouquinho. Primeiro, antes da gente entrar no tema direto, para você que tá nos ouvindo aí, você vai gostar demais desse episódio de hoje, que a gente vai falar da importância do design, não como uma questão estética, porque é importante para estética, não para questão funcional, porque também como funciona é design, mas principalmente como é que você transforma design em lucro. Só que antes, Ju, eu queria que você falasse um pouquinho do que é a VMSP, o estúdio, né, que você comanda aí com tanta competência há tanto tempo, e o que você faz? A VMSP é um escritório especializado em visual merchandising. Nosso papel hoje no mercado é fazer design estratégico. Eu amei sua introdução, porque fala muito sobre isso, porque quando a gente fala sobre design, muitas vezes resolver problemas, pensar em uma loja mais bonita, pensar em uma loja mais funcional, ou como que eu consigo, né, melhorar a imagem da minha marca, mas é mais do que isso, né? Como que a gente usa o design como uma forma estratégica. Então, a VMSP se propõe cada vez mais no mercado a criar uma conexão entre marca e consumo através dessas ferramentas e na nossa linguagem de design e visual merchandising. Bacana, Ju. E aí, você é uma pessoa super antenada, a gente está sempre conversando, participando de eventos juntos, eu te acompanho aí nas tuas viagens, você acabou de chegar da Europa, inclusive, você foi fazer aí uma tour pela Europa. Me fala um pouquinho, você viaja sempre, claro, para se atualizar, o que você vai buscar nessas viagens e o que isso melhora a tua entrega para os teus clientes? Cada vez mais, Fred, o desafio é encontrar, principalmente depois da aceleração digital, essa humanidade. Então eu sempre falo, né, lojas com alma. Como é que a gente consegue olhar para o mercado, sendo nacional ou internacional, encontrar esses players com muita identidade? Porque quando a preocupação, quando a gente olha para uma marca, não é em contar possíveis histórias, é contar a história da marca. Então, cada vez mais retomar esse valor. Então, como é que a gente consegue transformar todos esses valores, né, em materiais e construir isso de uma forma sinestésica, sensorial? Olha eu derrapando aqui. Gente, tô nervosa, afinal de contas eu tô aqui com quem? Fred Alecrim, Varejo Cast, vocês acham o quê? E aí, para você que tá nos ouvindo, você pode estar estranhando. Cadê Caio Camargo? Eu diria para você que Caio Camargo agora está passando um frio lá em Gramado. Ele viajou de férias com a família, porque ele tá com 2 filhos nessa fase ainda, né? Ali até os 12 anos. Então, férias escolares, ele tem que aproveitar aí e dar uma atenção para a família, né? Então, ele deve estar nos ouvindo com certeza. Então, um abraço caloroso, meu amigo Caio Camargo. Caio Camargo, eu quero o seu comentário nessa edição, tá bom? Então você pede pra gente comentar. Então eu quero o seu comentário aqui embaixo. Excelente, Ju, excelente. Ju, então, beleza, você vai em busca dessa humanidade, mas no que isso melhora e, por exemplo, o que se destacou, que cidades você visitou agora nessa última viagem que você fez, e se você pudesse trazer um destaque dessa viagem, e o que isso melhora, né, para os seus clientes, essa questão de ter alguém que está sempre antenado, viajando pelo mundo aí, em busca de inspirações. Perfeito, Fred. Eu acabei de voltar de Londres. Londres teve uma grande mudança, né, não só governamental, mas também de estética absurda. Inclusive, né, a principal avenida Oxford, ela está sendo estruturada para ser fechada, para quem não sabe. Então a gente teve, inclusive, uma grande movimentação em relação aos bairros ali ao redor.
Então, a gente teve um crescimento muito grande dos nativos digitais. Então, a região ali de Marylebone, principalmente para quem caminha, a gente tem as marcas consolidadas, mas quem está fazendo a diferença são os nativos digitais e são as lojas experienciais, né? A gente fala sobre o varejo olhar para a experiência, olhar para entretenimento. Novos formatos de varejo estão surgindo, né? Então, isso é o mais interessante. Porque quando a gente começa a olhar essa linha de formatos de loja, de comunicação, que é o criar essa desejada conexão, né, através do varejo físico, a gente começa a perceber que trabalhar nos mesmos formatos e acreditar em uma única linguagem já não funciona mais. Então a região de Marylebone foi muito interessante por isso, porque uma grande marca consolidada, você enxerga vários formatos com muitas ativações diferentes. E isso é uma grande lição. Então, os grandes players, eles têm o dinheiro, né, o investimento, melhor dizendo, para fazer esses novos formatos. Só que a gente tem os novos designers experienciando, mostrando quem realmente eles são. A tal sonhada autenticidade, a tal sonhada identidade, né? E isso cria infinitas possibilidades e viram um grande laboratório, né? Um laboratório de ideias, até para a gente conseguir cruzar e regionalizar. Porque quando a gente fala sobre Brasil, né, Fred? Então, principalmente na VMSP, a gente atende grandes players, né, grandes nomes, mas a gente trabalha também de uma forma muito direcionada com regionalização, né, com marcas menores, mas que a gente percebe que aplicando as estratégias de visual merchandising, por isso como que a gente consegue transformar design em lucro. Então, a partir do momento que a gente consegue entender identidade de marca, comportamento de consumo e quais são os materiais que vão fazer sentido e perceber esses novos formatos possíveis para varejo, aí a gente começa a ter maiores resultados. Porque não adianta mais a gente enxergar um único momento, né? Mas a gente entendia uma tendência. Então, essa é uma grande tendência de arquitetura, né? Então, para quem não sabe, o Visual Merchandising é uma ferramenta de marketing. Ele está integrado dentro desse departamento e ele é uma conexão entre comercial, estilo, né, quando a gente fala sobre identidade, né, posicionamento, imagem de marca relacionada a produto, mas também quem projeta, a gente precisa ter a arquitetura junto, né? Então, porque a gente fala de um espaço Então, o Visual físico. Merchandising, o seu trabalho é parceiro do arquiteto, da arquiteta também, né? Exatamente. O nosso trabalho, né, hoje a VMSP, a gente desenvolve todos os projetos arquitetônicos, mas a gente faz um trabalho gigantesco de consultoria com grandes escritórios de arquitetura, né? Nacional e internacional, porque a gente atende algumas marcas internacionais. A gente vai chegar já aí nas marcas que você trabalha, viu, Ju? E aí, só para encerrar esse primeiro bloco aqui de a gente, onde é que você busca e por que você busca, você também vai, a cada 3 anos, você vai na maior evento, né, do mundo de materiais, de equipamentos, de tendências também, do design de loja, design comercial, que é a Euroshop, né? Isso que ano que vem vai ter mais uma edição. Exatamente. Aliás, estamos ansiosos, o time todo VMSP em peso, Euroshop, a maior feira de design de varejo, de tendência, de formatos, né? Então, lá a gente encontra muitos talks, a gente percebe ali uma movimentação muito grande em busca de uma nova linguagem e até de encontros de escritórios, né? Então a gente tem as palestras de grandes escritórios, cases que estão acontecendo no mundo inteiro, lançamentos de tecnologia, soluções gráficas, né? Então cada vez mais a gente está falando de entretenimento e de ativações de marca. Então o universo digital tem sido absoluto nos processos de integração e, claro, impossível não falar sustentabilidade, né, Fred? Então sim, é uma feira que é vital para todo mundo que trabalha com design de varejo. Muito, muito bacana. E aí uma coisa, então, ó, você que está nos ouvindo aí já viu que a Ju é uau, né? Para mim é uma das melhores profissionais que eu conheço aí dessa área do varejo, que inclui design de loja, que inclui visual merchandising. Para mim é a melhor, né? Porque eu dizer a melhor porque também é minha amiga, você pode achar, mas tô colocando aqui sentimento à parte, o lado profissional. Eu admiro muito no trabalho da Ju, você que está nos ouvindo, da VMSP, é o quanto ela se preocupa em entender a marca, a essência da marca, e assim, você não vê projetos parecidos, Ctrl+C, Ctrl+V, não vê as modinhas, ou seja, você vê o que é essencial. Eu acho que esse é um grande diferencial.
Como é que a gente transforma design em lucro, hein? Porque uma coisa que a gente conversou, né? Você estava num evento, num palco, e foi dita a frase que loja bonita que não vende é loja feia, né? Então o design, isso é muito bacana, né? O design, ele precisa gerar lucro. O VM precisa gerar vendas, né? Então, como é que faz? E você pode, inclusive, trazer alguns exemplos interessantes aí do portfólio, ou que estão no portfólio, ou que estiveram no portfólio da VMSP. Perfeito, Fred. Quando a gente fala sobre design e trazer lucro, quando a gente projeta uma loja com ferramentas e com estratégias de visual merchandising, a gente não olha só o custo operacional dessa loja, né? Então, o quanto a gente precisa rentabilizar. Então, não é só venda por metro quadrado. Antes a gente falava muito sobre quanto vende, né, essa loja por metro quadrado. Sim. Ele vai além. Hoje a gente precisa entender tempo de permanência. Então, o ponto de venda, ele morreu mesmo. A loja física que morreu, né? Então a gente relaciona isso muito com essa loja feia, né? Essa loja que não é funcional, né? Eu adorei aquele dia a gente assistindo essa palestra, porque era muito sobre o que acontece no mercado. O varejo, no início do visual merchandising, quando a gente olhava para o visual merchandising, a gente tinha uma preocupação muito grande apenas de venda por metro quadrado. Afinal de contas, existe todo um custo operacional de loja, né? E essa é a nossa grande luta, é a busca pela margem, por isso tanto a funcionalidade e tudo mais. Mas, cada vez mais, a gente entende o ponto de venda, que não existe mais, ele morreu, ele se transformou em ponto de experiência, é um ponto de encontro, é um ponto de entretenimento. Então, eu preciso pensar em tempo de permanência. Então, legal. Não adianta mais só eu pensar como que eu vou expor o produto, mas quais são as histórias que estão relacionadas com esse produto? Como é que eu vou induzir uma jornada de loja? Então, não adianta mais eu só pensar numa vitrina, porque tem isso, tá, Fred? Quando a gente fala de visual merchandising, é vitrinista. Não. A vitrine é uma das etapas da estratégia do visual merchandising. VM trabalha com planilha, com fluxo de produto, com fluxo de causa, com fluxo de caixa, como diria meu amigo. Porque a gente precisa estar com uma equipe bem treinada, a gente precisa ter todos esses mobiliários que, além de ergonômicos, precisam ser multifuncionais e precisam ter essa mobilidade para contar essa história. Então, o VM é uma ferramenta de design estratégico. A partir do momento que a gente lança uma estratégia, e essa foi uma das reuniões que eu tive com uma grande marca essa semana, sempre buscam uma bala de prata. Então, se a gente quer uma bala de prata para justificar o investimento, né, em visual merchandising e perceber como uma ferramenta de lucro, né, ele é uma ferramenta de design estratégico, então entendam as possibilidades a partir do momento que eu não olho mais como um espaço de venda. Eu olho, né, são os 4 E's, né? Então vamos lá, Fred. Ao invés de PDV, então todo mundo aí, ó, puf, morreu, PDV morreu. Papel e caneta. PDE. Então, ponto de encontro, número 1. Ponto número 2, ponto de entretenimento. Ponto de experiência. Ótimo. E quarto, não menos importante, estratégico. Então, toda vez que a gente for lançar uma campanha, não adianta só o marketing ou o departamento de compras ou até o pequeno, sabe, varejista, e aqui a gente atende também grandes varejistas da área de atacado, precisa de uma estratégia. O formato de loja que eu tenho vai funcionar? Os mobiliários que eu tenho vão funcionar? Qual que é a história relacionada a esse cluster de produto, né? Então, como é que a gente direciona, como é que a gente melhora essa comunicação? E é uma comunicação muito bem feita, Fred, até uma provocação, muito bem feita no universo do digital, mas é péssimo quando a gente olha para o ambiente físico. Quantas vezes as pessoas se apaixonam por um feed, mas se decepcionam com uma loja física? Então, cada vez mais vocês falam muito sobre phygital. Então, visual merchandising hoje é phygital. Da mesma forma que eu penso numa história, num produto, numa clusterização, o mesmo tem que acontecer para esse universo do físico. E por isso, visual merchandising. Ô Ju, então assim, quando o meu trabalho é muito de experiência, de, né, construir experiência dentro de loja, é tanto que eu falo do ponto de venda para o ponto de vida, onde acontece um monte de coisa ali dentro. Do ponto de venda do VM, do ponto de venda do design de loja, a gente pode dizer também que
há uma estratégia para colaborar e transformar aquela loja num ponto de vida, para melhorar a experiência daquela loja, é um dos 4 S que você falou, mas também sair do ponto de venda para o ponto de lucro, porque nem toda venda é uma boa venda e nem sempre se vende aquilo que aquela loja precisa vender. E aí, por isso, é importante investir em VM estratégico, em design estratégico de loja, que pensando a jornada e tudo isso. Eu queria agora passar para alguns dos casos interessantes que você ajudou a construir, né, desses 4 Es e transformar em ponto de lucro. Vamos começar aqui com o conceito de varejo regenerativo do Laces & Hair, que é um dos principais salões hoje de beleza do Brasil. Eu nem sei quantas unidades tem mais, porque além do Laces, né, eu sei que tem em BH, tem no Rio, tem em São Paulo, fora os biomas que estão dentro do mesmo conceito de varejo regenerativo. Onde é que entra o VM aí? Onde é que entra o design e o trabalho da VMSP no Laces & Hair? Esse seu conteúdo sobre entender a loja como um ponto de vida é parte daí. Então, como eu disse, cada vez mais a gente viaja procurando marcas com alma, para projetar lojas com alma. E quando a gente olha para o Laces, né, além do varejo regenerativo, que é um trabalho brilhante, né, pensando em como a gente consegue compensar toda a estrutura, né, em carbono, como é que a gente transforma ali o atendimento, além do que são os Es que a gente estava falando, tem o processo de bem-estar, né? É a pessoa se encontrar, de existir uma conexão. E quando a gente fala sobre essa conexão, o trabalho de visual merchandising ele é pensado 100% com materiais sustentáveis. Então eles são 100% orgânicos, ou eles são 100% naturais, ou são materiais que podem ser reutilizados, reciclados, ressignificados. Por quê? Porque quando a gente fala, né, do varejo regenerativo, não é sobre você não consumir, mas é você consumir com consciência e a forma, quais são as suas escolhas. Então, quando a gente olha para o visual, não olhando para o business do Laces, né, até, aliás, Itamar, mais que convidado para vir falar de vocês aqui, né, eu sou suspeita. Itamar e Cris, um beijo. Itamar e Cris, beijo gigante. Mas olhando para o mercado de visual merchandising, quando a gente fala sobre ressignificar, toda a ambientação de salão, né, olhando para a parte de design de interiores, são todos mobiliários vintages. Todos os materiais foram reciclados, foram reutilizados. Então, quando a gente pega um ponto, desde o processo de demolição para olhar para ele, a gente reutiliza o máximo de materiais possíveis. Então, todo descarte é de uma forma extremamente responsável. No entanto, a gente tem ali todos os certificados, né, mundiais, inclusive, né, no processo arquitetônico e ali na curadoria de mobiliários para fazer exposição de produto e para trazer esse conforto durante essa jornada. Porque o tempo de permanência, né, diferente de outros business de beleza ou até de moda, de mais de 1 hora, né? Então, o mínimo ali é de 1 hora. Então, quais são as possíveis histórias que a gente vai contar, mas relacionando com esses materiais naturais e feitos de forma manual, Fred? Quantas vezes a gente desenvolveu a partir de um barro, de uma trama, de um fio, de uma embalagem que não era mais feita, ou de um fornecedor que tem todo um cuidado de desenvolvimento dentro de uma ONG de proteção. Então, o varejo regenerativo, olhando para visual merchandising, é sobre isso. É olhar com cuidado a matéria-prima e como a gente pode utilizar isso não só como suporte de exposição de produto, mas como um DNA, né, que transforma uma loja com alma. E o bacana, né, você que está nos ouvindo aí, se tiver uma oportunidade de ir no Rio, ou em Belo Horizonte, ou em São Paulo, em um dos Laces, né, você vai ver o que a Ju está falando. E uma das coisas que eu mais gosto na VMSP é exatamente você conversando com o Itamar e com o Cris, entendendo o que é que eles pensam enquanto negócio sustentável e rentável. A Ju traduziu de uma maneira perfeita, porque quando você fala em permanência, os serviços eles têm um período ali de tempo. Então a pessoa precisa se sentir bem. E se aquele ambiente é acolhedor, é calmante, é curador, inclusive cura, né, no sentido de fazer você se sentir bem, acontece também que a pessoa pode permanecer mais tempo e consumir mais, também pensando nisso, né, Ju? A permanência também num varejo também ajuda aquela pessoa a ficar mais tempo e poder, inclusive,
ver mais coisas com mais calma e acaba a loja vendendo mais, né? Exatamente, a gente não olha mais só sobre estilo de vida, Fred, a gente fala sobre tempo de vida, que é uma das coisas que a gente não tem como comprar, mas quais são as nossas escolhas para esse tempo de permanência. Então, muito desses materiais que são relacionados nesses espaços são para melhorar e aumentar esse tempo de vida também do consumidor. Isso é bacana, porque você imagina assim, o trabalho da Ju na conversa com você, enquanto diretor, dono de negócio, eu lembrando que ela atende, né? Ela não atende só grandes grupos, ela atende também, eu sei que você atende desde uma loja até 200 lojas, mas atende de vários tamanhos. O que acontece é que dentro dessa questão da permanência, o VM ajuda muito para onde o cliente vai, para onde ele vai olhar, o que é que eu quero que ele olhe, o que é que eu quero vender para ele, não só em termos de produto e serviço, mas também em termos de contar a minha história. De ele entender Exato. O que eu sou, o que eu acredito, né? Não só o que eu vendo, mas o que eu defendo também, né, Ju? Muito. A palavra mágica hoje do visual merchandising é jornada, né? Então, como é que eu crio? Então, assim, VM, ferramenta de conexão. Como é que eu crio uma jornada que eu conte histórias, mas que eu tenha uma conexão com a marca? Não é mais só sobre produto, né? Então, uma frase sua que eu amo, né? Os novos serviços, as experiências são os novos serviços, né? Isso. Então, as pessoas estão buscando por isso. E o VM é a ferramenta que faz esse processo de integração durante a jornada. É isso. Então, imagina, aonde você vai ter uma pessoa parada ali por 1 hora, 1h15, onde o tempo de atenção das pessoas está em segundos nos feeds dos TikToks da vida, por exemplo. Então, você tem que aproveitar isso. Se você não tiver um bom VM, você, ao invés de atrair, acalmar e acolher, você vai espantar ele por falta e ausência de visual merchandising. Vamos para o segundo exemplo aqui, que também a gente até visitou, né? Você fez uma ponte, a gente visitou em São Paulo, a Lingerie, né? Que é uma marca de moda íntima muito bacana, que está espalhada aí pelo Brasil. E lá, a gente conversando, né, Ju, tem uma parte de empoderamento, de voz da mulher, de mix de produto e que acompanha e fortalece esse movimento feminino, né? Fala um pouquinho do trabalho da VMSP lá. Exato, Fred. Foram 4 anos de construção intensa de imagem de marca, né? Então, praticamente uma agência 360, a gente fazia desde o desenvolvimento das campanhas, a design de embalagem, setorização de loja, ambientação. E por que tudo isso, né, Fred? Não é sobre beleza, é sobre como é que a gente consegue manter uma linguagem, como é que a gente pode mostrar essas múltiplas oportunidades de marca. Quando um cliente escolhe, eu adoro falar sobre isso, Fred, porque quando um cliente escolhe ir à loja física, isso é importantíssimo da gente tomar aqui. Por quê? Porque se eu quero conveniência, eu tenho o universo do digital. Mas se eu quero convivência, significa o quê? Eu quero ter uma relação humana, eu vou para uma loja física. Então, se eu tô indo para uma loja física, eu tô buscando mais do que produto, né? Eu tô buscando como entender melhor. E a marca e a loja, principalmente, tem o papel de oferecer mais do que ela imagina. Então, são pequenos momentos, eu brinco, eu falo, são pequenos momentos de grande amor. Cada setorização, né, cada espaço é fundamental ela perceber quais são essas possibilidades e se faz sentido naquele momento. Então, desde uma lingerie para quem acabou de engravidar, desde um pijama confortável para quem quer passar um tempo e relaxar, a gente começa a olhar para esses pequenos momentos, mas que eles precisam fazer parte de uma jornada. E aí entra o storytelling, que foi um dos motivos, né, que a gente já bateu um papo antes, né, Fred? Forma como a gente se comunica. O brand book, né, e esse é um outro assunto que até um dia a gente pode falar, aqueles brand books congelados, né, a gente tem um tom de voz, legal, bacana. É a forma como a gente conversa com a cliente. Só que e a forma que ela quer ser ouvida naquele dia? Ou a forma que a gente precisa ter uma nova percepção. Então, até a forma como a gente mudou a forma até de comunicar a venda de produto, né? Então, ao invés, né, de 6 calcinhas, 50%, então, leve 6, pague 3. Isso foi incrível, Ju, e eu me lembro quando eu estava visitando, a pessoa da loja disse assim que isso
houve um aumento de mais de 20% na venda dessas calcinhas. Quando você muda através da comunicação, que visual merchandising também é comunicação, quando você muda a maneira, pensando na maneira que a pessoa pensa, né? Ao invés dela ter que fazer um cálculo, 50% de desconto quanto é, leve 12 e pague 6. É muito mais simples, muito mais fácil, né? Exato. Da mesma forma que no digital existe toda uma preocupação com o copy, né, dessas legendas para ter esse impacto, a gente precisa ter essa preocupação, né? Então hoje a gente tem um departamento aqui na VMSP justamente só para cuidar dessa parte de linguagem de loja, e não é só sobre como a marca fala, mas de novo, o como a cliente quer ser ouvida, ou o que ela está buscando naquele momento. E por isso, claro, uma das partes estratégicas do visual merchandising é criar um cronograma, né? Então esses cronogramas são completamente atrelados a essas planilhas, portanto, a gente consegue colher esses resultados. Diferente do marketing, quando a gente pega uma Big Voice, então, veio a celebridade, fez uma campanha e a gente vai entender o que é um lead qualificado, o que vai ser, né, um impacto de imagem de marca. O VM não. A gente tem um resultado imediato. Então, a partir do momento ali que a gente amarra essa estratégia, cria essa jornada, faz o treinamento, automaticamente a gente muda o ponteiro na mesma semana. E tem outra coisa, ainda se mantendo na lingerie, o que eu vi do seu trabalho lá, eu queria que você explicasse um pouquinho da importância dos móveis, dos equipamentos, num processo de autoatendimento e também de venda adicional, né? Porque eu me lembro de ter um móvel lá que eu acho que ele é um redondo e tem umas gavetas, e aí tudo que está em cima combinar com tudo que está embaixo, e você pode fazer um mix and match, né? O misture e combine, mas também está tudo ali, ou que está tudo junto, que está numa determinada promoção. Ou seja, o quanto esses móveis ajudam não só as pessoas a se acharem dentro de loja, como também a serem inspiradas a comprar mais. Esse é o papel fundamental do VM aplicado no design de mobiliário. O design em si do mobiliário não é nosso, mas olha que interessante e importante. Quando a gente aplica, né, a inteligência, porque a lingerie tem um departamento de visual merchandising com um head de VM interno. Só que o papel de nós como agência é entender essa dor, perceber que não é só aumentar o fluxo de venda de produto, mas como aumentar o ticket médio. Então, como é que eu consigo fazer um cross-merchandising, que é quais são os outros possíveis produtos que se relacionam com esse, que vão induzir a cliente a perceber que eles possam combinar, ou que ela pode presentear, ou que ela deve experimentar. Então, a gente consegue, através do design do visual merchandising, fazer uma adaptação não só de comunicação, mas desses displays que a gente promove e desenvolve em cima desse equipamento. Então, tá vendo, olha que legal? A gente não faz nenhuma mudança no espaço físico de loja do que foi o primeiro investimento. A gente agrega, né? Agrega valor. Sim. Então, com o desenvolvimento desses displays, tanto de exposição quanto comunicação, a gente faz no termo técnico cross merchandising, onde o autoatendimento, porque afinal de contas lá existe essa funcionalidade das gavetas serem separadas por tamanho, mas também despertar a curiosidade de nossa, nunca pensei que isso poderia ir com isso, ou até as mecânicas muito interessantes de compre tanto e ganhe tal coisa, ou até as gamificações para conseguir mais cadastro, ou até para depois fazer um convite para ela retornar e conhecer outros momentos. Então, é fundamental. Olha que bacana, né? Você que está nos ouvindo aí, o quanto o visual merchandising e o design de loja podem ajudar a fortalecer aquela beleza, aquela estética da loja e ajudando aquela loja, além de ser bonita, ela a vender mais. Vamos para o terceiro exemplo. Esse aí é um cliente que a gente tem em comum, querido, né? Eu com experiência de loja, você com design, que é a Daimler. Ai, Daimler, Jordana, oi! Fala aí, Jô, Fabíola, Beijo, Leandro, Jô. Todo mundo. É lindo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? Principalmente agora que está continuando. Eu fui chamada para fazer a primeira formação de departamento de visual merchandising da Daimler, uma empresa com mais de 100 lojas ali no Brasil inteiro. Aliás,
o jeans sustentável do Brasil, né? A maior indústria ali de jeans sustentável do país é a Daimler. Então eu falo isso com a boca cheia, porque um dos pilares da VMSP é trabalhar com sustentabilidade, né? Então os nossos projetos têm um foco total em sustentabilidade. E Ju, a Daimler mostra que é possível, né? Isso que a gente está falando, né? De propósito com lucro, não é binário, não é ou ou I, e a Daimler mostra que dá para fazer, ou seja, o produto principal deles, que é o jeans, eles fazem de uma maneira muito sustentável, desde a pigmentação a todo o processo produtivo, eles cuidam disso e fazem toda a diferença, né? Exato, e é um case genial pra gente, porque uma marca de tantos anos respeitada do tamanho que tem, e com um novo projeto de loja maravilhoso, tem um outro projeto que está em processo de atualização. E onde que entra o visual merchandising aí? O que a Juliane, por que vai fundar? Me responde aí, aonde que entra o visual merchandising? Onde que entra o visual merchandising? Onde que tá a estratégia? Pra quê? Pra que você vai todo mês pro sul pra organizar, né? Ou quando a gente estava fundando esse departamento de VM na empresa, justamente pra criar quais são os ciclos de venda de produto atrelados a quais histórias serão contadas a partir do momento que eu induzo jornada. Então, se o marketing criou todo um cronograma de marketing, como é que a gente conta isso em loja física? Isso que eu fui fazer. E inclusive, a gente mexeu muito na estrutura toda da empresa, de produtiva, de logística, inclusive, porque a partir do momento que a gente quer alcançar um resultado e a gente tem um espaço físico, significa que tudo não cabe. Tudo não terás ao mesmo tempo, mas a gente consegue ali, a gente conseguiu e eles vêm conseguindo de forma muito autônoma, independente, né, fazer esse trabalho de VM, desde como é que a gente cria uma clusterização com valorização desses produtos, falando de modelagem, falando de tendência de moda, até treinar pessoas. Hoje, todas as lojas da Daimler, esse é meu maior orgulho, foi treinado, então todas as lojas têm um VM responsável local, que cuida do visual da loja para poder manter e também atualizar. Porque para quem não sabe, né, os sistemas de coordenação precisam ser feitos semanalmente, não só de styling de vitrina, quanto o giro, né, esse turn de produto entre, não é logística de fábrica-loja, é de loja-estoque, né? Então são esses sistemas de coordenação. E eles estão indo muito bem, obrigada. E como que a gente refletiu isso para o projeto arquitetônico? Então eu estou contando ali, eu já tenho os displays contando a história da marca, só que eu tenho falando tanto sobre sustentabilidade que virou uma provocação para essa sustentabilidade ir para a loja. E hoje eles têm um ladrilho produzido com resíduos da produção de jeans que faz parte da história da marca. Então, tudo isso começou no início de uma consultoria de VM, né, em formar um departamento, treinar pessoas, gestão de pessoas, de técnicas, processamentos e desenvolvimento criativo, e acabou ali como uma jornada de um novo projeto de loja, focando ali em sustentabilidade. Ou seja, né, Ju, então além da pessoa poder lhe contratar para fazer o VM da marca, também pode contratar para você dar consultoria para montar o setor de visual merchandising da marca, né? Que é um dos trabalhos que você fez na Daimler, não é isso? Exatamente, né? Então, o trabalho, né, de uma agência de visual merchandising como a nossa, ele é super modular. A gente pode trabalhar com infinitos escritórios e de múltiplas formas, até porque a gente acredita que o colaborativo é o caminho, né? São muitas cabeças justamente que a gente consegue integrar. Fala um pouco de quais são as entregas. O que eu posso contratar da VMSP? O básico do visual merchandising é a criação de um cronograma de visual merchandising. Ju, os próximos 12 meses ou 6 meses, como é que eu devo trabalhar a minha marca? Então, a gente faz todo esse levantamento e cria essas estratégias. Então, esse é o básico, que aí pode ser vitrinismo, pode ser campanha, jornada. Aí depois a gente parte para design de interiores, né? Então, criação de mobiliário. Ju, eu tenho minha arquitetura, eu adoro, mas a minha loja não é funcional. Então, a gente pode fazer todo o desenvolvimento de design de interiores, mexer no luminotécnico e mobiliários, equipamentos e displays. Então, essa é uma segunda etapa do nosso trabalho. Terceira etapa, comunicação. Adoro a minha loja, mas eu não sei me comunicar. Como é que eu faço isso?
Então a gente cria todo o processo de storytelling, de linguagem e desenvolve também esses equipamentos, né, que vão fazer e dar esse suporte para essa jornada. E por último, não menos importante, arquitetura de loja. A gente tem feito muitos novos projetos. Inclusive, a gente está fazendo um retrofit maravilhoso para Centauro. Então, estou contando em primeira mão para vocês. Um player maravilhoso, uma equipe incrível, né? Que empresa, nossa, a gente está amando, né, desenvolver isso para eles. A gente está fazendo esses novos equipamentos que vão fazer parte dessa jornada, ambientação e design de interiores. Então, são muitas as formas de modular o trabalho de visual merchandising. E tanto pode ser o pacote completo quanto modular, assim, né, Ju? Modular, e aí a gente pode, e eu inclusive aconselho, né, para quem tem uma grande estrutura, a gente indo por etapa, porque justamente a gente tem dados em números, né? Então, quando você nunca trabalhou visual merchandising, aplica visual merchandising, você tem um crescimento imediato de 18% no seu faturamento. Se você nunca trabalhou visual merchandising, não entende, não sabe como é a ferramenta, então se eu nunca trabalhei, aplico o 360 do visual merchandising, você tem um crescimento de 18%. Então, eu tenho todos esses clientes, inclusive, até agora que a gente está citando, para mostrar em números, né, e até de crescimento de mercado desde o início do trabalho até hoje. Então, visual merchandising não é para só deixar bonito, isso é o mínimo, né? Então, uma loja bonita e funcional, esse é o mínimo. A gente está falando agora de design estratégico. Então, é uma ferramenta que vai transformar em lucro. E aí, pra gente concluir, fala um pouquinho aí da Shuá e da Claria. São duas marcas que eu tenho muito orgulho de contar para vocês. São marcas que aqui a gente atinge todos os estados do Brasil através do Varejo Cash. Então eu tenho um prazer imenso até de mostrar, porque são nativos digitais que hoje estão em expansão agressiva em loja física, que quando chegaram na VMSP eram marcas que queriam entender como é que elas poderiam se comportar em varejo físico, né? Legal. Ou como é que eu consigo modificar a minha loja para ter resultado. São lojas que nasceram de marcas com muita identidade, um trabalho de marketing maravilhoso, inclusive onde as proprietárias são referências e falam muito sobre o estilo de vida e sobre tendência de moda, só que com a ajuda da VMSP, a gente mostrou um universo onde elas poderiam não só contar como elas são e quem elas são, mas também entender que ali seria um spa, que elas poderiam se conectar com as clientes e sugerir novos momentos. Então, hoje, tanto a Claria, que inclusive fez o seu primeiro debut de desfile internacional, primeira marca brasileira a fazer semana de moda na Itália, então no Torino Fashion Week, e tudo isso pela essa construção de imagem de marca e o novo modelo de loja, e fomos convidados para abrir em Iguatemi. Estamos chegando em Iguatemi e a Shuá também, com um novo modelo de loja, começou a fazer ativações de marca, entrar num cronograma de visual merchandising e ter ali a sua construção de comunidade. Então entendam, por que a gente está falando de Claria e de Shuá? São marcas nativas digitais, perfumavam muito bem no universo do online, mas perceberam que para uma construção de comunidade precisavam de um espaço físico, sinestésico e sensorial para ter conexão e poder apresentar além do produto, mas também todos os novos serviços e possibilidades. Que massa, Ju. E aí, além disso, né, ainda tem marcas internacionais, você atende Moncler, toda vez que a gente está em Nova York, você tem reunião lá com o francês da Moncler, né, tem várias outras marcas, assim, a gente até passou aqui do nosso tempo, né, passamos 12 minutos, esse episódio acabou mais longo. Primeiro, eu sou muito fã. Segundo, esse conteúdo é muito importante. Às vezes ele não é olhado como deve ser olhado, então é importante aqui no Varejo Cast a gente dar vez e voz para essa área tão importante. E daria pra gente falar muito mais, porque tem os outros clientes, tanto, e assim, de todos os tamanhos. Eu vejo você fazendo trabalho na Vila Madalena e vejo você fazendo trabalho na Moncler, por exemplo, né? Então, você tem as duas coisas. E com os atacadistas do Brás e Bom Retiro. Olha então, aí, isso é muito interessante. Eu acredito que o recado final, assim, Fred, até para valorizar o tempo de vida de quem está ouvindo aqui e entender como visual merchandising é uma ferramenta essencial para o seu negócio, é perceber que é uma ferramenta, não importa quanto você vende,
não é para quem fatura bilhões ou milhões. Ele é uma ferramenta inteligente que vai te auxiliar a alcançar resultados financeiros e de construção de imagem de marca. Então, é ferramenta de conexão e faz parte de design estratégico. De novo, Visual Merchandising é uma ferramenta de conexão de marca e consumidor e faz parte do seu design estratégico. Então, é fundamental e vital. É isso aí. Então, você ouviu um episódio super especial aqui com a Julieme Machado. É difícil acostumar a falar Julieme, né? Mas... Chama Julie! Julie com a Julie, Julie do VM. Então, você acabou de ouvir um episódio mais do que especial. Se você quiser fazer contato com a Ju, tá aqui no descritivo as redes, né, os contatos tanto da VMSP quanto da Ju. Acompanha o trabalho dela e troca uma ideia, porque eu tenho certeza que com o trabalho da VMSP você vai conseguir, pelo menos aí, se nunca trabalhou, 18%. Se já trabalha, vai melhorar o que você já faz, né? Então é isso aí, Ju, obrigado pela parceria, obrigado pelo patrocínio aqui do Varejo Cast, por acreditar nesse canal e até uma próxima, né? Vamos trazer mais aqui conteúdo, já trouxemos o Ambit, agora estamos com você, a gente vai ter também um papo massa com o pessoal da POS, então... Valeu, Ju, e até a próxima. Até a próxima, espero vocês na VMSP. Valeu. Quer fazer sua loja vender mais? Você precisa de um espaço que tenha identidade, funcionalidade e experiência. Apresentamos o VMSP Studio, especialistas em transformar o varejo através do design e da estratégia com um olhar técnico ao visual merchandising e à arquitetura sensorial. Projetos que desenham jornadas com experiências sensoriais. Na VMSP, sua marca e seu produto se conectam de forma única com o consumidor. Design estratégico para o seu negócio. VMSP Studio, onde a sua loja se torna uma experiência. Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.